Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com você o texto de Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel continua relatando uma visão que nós iniciamos alguns dias atrás, em que o próprio Senhor Jesus, se apresenta a Ezequiel e o leva nessa visão em espírito para visualizar o templo do Senhor. Esse templo fala da igreja do Senhor, onde Israel e também os gentios são unidos em um só corpo para servir o Senhor, para estarem na presença de Deus. Lembre-se, Jesus nunca construiu um templo como um edifício físico, como um prédio. Os apóstolos que deram início à igreja também nunca construíram um prédio físico. Então nós entendemos que esse texto fala não de um prédio físico, mas da comunidade de crentes, aqueles que estão buscando viver em comunhão com Deus. E hoje nós vamos ver, interessante, talvez a palavra-chave desse texto seja portas. Nós vamos ver como as portas desse templo estão abertas. As pessoas são livres para vir e para sair. À medida que nós vamos refletindo nesse texto, eu e a Rafa te convidamos a convidar como a igreja deve ser um lugar de liberdade. Uma das primeiras menções da igreja na Bíblia está em Gênesis capítulo 28. Você certamente ouviu falar de quando Jacó teve uma visão, ele deitou com a sua cabeça numa pedra e ele teve uma visão de uma escada que tocava o chão da terra e tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. E Jacó concluiu daquela revelação espiritual: esse lugar não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então, assim como hoje, nesse período de graça, nós temos acesso à presença de Deus, pela graça nós podemos ir com confiança ao trono da graça. Esse texto, assim como Gênesis 28, também aqui em Ezequiel 46, nós vamos ver como a igreja deve ser um lugar de liberdade, onde as pessoas são livres para entrar e para sair. Não um lugar onde homens exercem controle uns sobre os outros, mas Deus é o soberano. E nós, na verdade, liberamos as pessoas para viverem os seus chamados, para avançar rumo àquilo que Deus tem para cada um, em cada contexto, em cada momento de suas vidas. Então medite conosco que ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos pedir para que o Senhor venha e ministre aos nossos corações. Tenha essa liberdade de vir e ministrar, falar aquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a receber, Pai, o novo de hoje, aquilo que o Senhor tem, Pai, a porção de cada dia que o Senhor tem para nós, as Escrituras, uma nova ministração, tudo o que o Senhor quer nos ensinar. E nós estamos aqui com os nossos corações abertos a receber, Pai, das revelações que vêm do Senhor, das revelações que vêm do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Visita cada um de nós, Pai, e fale aos nossos corações. Vai, Senhor, até os corações que talvez estão mais endurecidos, Sim, Pai, mas que eles possam receber, Pai, a palavra do Senhor, que é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Traga, Pai, entendimento e revelação, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, então, acompanhe conosco essa leitura muito interessante, Ezequiel 46. Ontem nós lemos sobre algumas medidas e alguns sacrifícios que eram oferecidos, e nós lemos no capítulo 45 de Ezequiel que a única porta que ficaria trancada de todas as portas do templo era a porta leste. Nós lemos que Ezequiel viu a glória de Deus entrando por essa porta leste, e depois foi ordenado que a porta leste ficasse fechada. Hoje nós vamos ver que até a porta leste será aberta. Se você tem medo da igreja, se você não tem participado de uma igreja local, eu e a Rafa queremos te incentivar a vir a esse lugar. A igreja é um lugar de liberdade. Você não é obrigado a nada, a igreja não vai te aprisionar. Uma genuína igreja é aquela que vai, na verdade, te impulsionar para avançar, para viver os melhores dias que Deus tem para a sua vida. Um lugar de relacionamentos saudáveis, um lugar de liberdade. Diz assim, Ezequiel capítulo 46. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias de trabalho, mas no sábado e na festa da lua nova ela será aberta. O príncipe vindo do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente da porta. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos
e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas festas da lua nova, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal será dada com o carneiro, será de 1 efa, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 hin de azeite para cada efa de cereais. No dia da festa da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 efa com o novilho, 1 efa com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, além de 1 hin de azeite para cada efa de cereais. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul. E todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta que entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe estará no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, incluindo as fixas, a oferta de cereal será de 1 efa com um novilho, 1 efa com um carneiro, com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá o seu holocausto, as suas ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão 1 cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Aqui está repetindo a importância da prática diária, especialmente no momento da manhã do devocional, um momento em que nós vemos a presença de Deus para aquietar o nosso coração, para receber orientação. Isso é colocado nas Escrituras como um sacrifício de louvor. No Salmo 5, o salmista diz que de manhã eu trouxe ao Senhor. Algumas traduções dizem o meu sacrifício ou a minha oração. Levanto as minhas mãos e de manhã apresento ao Senhor a minha oração. A cada manhã nós recebemos a certeza, a convicção do sangue de Jesus que nos purifica, que nos dá comunhão com Deus. E a cada manhã nós renovamos o nosso voto com Deus, a trazer a Ele a nossa oferta de tempo, a nossa oferta de gratidão, nossas orações, e podemos meditar nas Escrituras Sagradas a cada manhã. Com ele vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal de 1/6 de efa e 1/3 de hin de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal ao Senhor será feita em obediência a um estatuto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Nós não fazemos esse devocional aqui, essa meditação diária, como uma obrigação, mas como aqui diz, um estatuto perpétuo. É um privilégio de perpetuamente, por toda a eternidade, nós desfrutarmos da palavra de Deus, recebendo mais do que conhecimento, a unção do Espírito que nos transforma, que humilha o nosso coração na presença de Deus para que Ele possa nos exaltar no seu tempo. É um privilégio a cada dia para mim e para a Rafa estarmos aqui para compartilhar das Escrituras Sagradas, orarmos com vocês. Isso não é uma obrigação, não é algo que fazemos porque somos obrigados, porque não temos outra opção, mas nós usamos a nossa liberdade para desfrutar desse privilégio que temos a cada manhã. Verso 16. Sim, e foi o próprio Senhor que colocou o nosso coração. Então é Ele que sustenta, é Ele que nos ajuda, porque se nós já
Desde quando nós começamos lá em 2021, nós vimos várias pessoas começando e finalizando. Existem ciclos, mas também Deus dá para algumas pessoas um propósito mais longo, assim como Ele deu para nós. Nós estamos aqui, se você está conosco desde o início, lendo toda a Bíblia juntos. Talvez é a sua primeira vez lendo toda a Bíblia de forma mais tranquila, devagar, que nem nós estamos lendo. É a nossa primeira vez lendo um capítulo por dia. Sim. Nós fizemos vários planos de leitura bíblica, que lia 5 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano, ou 3 capítulos, tem vários planos diferentes, mas é um privilégio para nós estarmos aqui refletindo de forma tranquila, devagar, digerindo capítulo após capítulo. Então isso é uma bênção do Senhor, é uma graça que o Senhor dá aqui. Sim. Para nós, nossa família, e para você também que está aqui acompanhando conosco. Seja há muito tempo, desde 2021, ou seja, se você se uniu a nós agora, é um privilégio, um prazer. Diz assim no verso 16: assim diz o soberano Senhor, se da sua herança o príncipe der um presente a um dos seus filhos, este também pertencerá aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele der um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. A sua herança pertence unicamente aos seus filhos, deles será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, a ponto de expulsar o herdeiro da sua propriedade. Dará aos seus filhos a herança daquilo que é da própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado da sua propriedade. Depois, o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta até os quartos sagrados que davam para o norte. Lembre-se de que esses quartos eram quartos para os sacerdotes, aqueles que viviam no templo do Senhor, que trabalhavam ali. E mostrou-me os quartos que pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal para não levá-las ao pátio externo e assim consagrar o povo. Esses alimentos eram dedicados, sagrados apenas para os sacerdotes. E então ele me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos. E em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados com 40 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. E em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia um beiral de pedra com lugares para cozinhar, construídos em toda a sua volta debaixo do beiral. E ele me disse: essas são as cozinhas, onde aqueles que ministram, ou seja, que trabalham no templo, cozinharão os sacrifícios do povo. Então, esses pátios que Ezequiel viu, apresentados pelo próprio Senhor Jesus no lado oeste do templo, representam aqueles que trabalham no templo integralmente. Esses eram ambientes fechados, separados, porque ali era o lugar deles trabalharem. Mas nós queremos chamar a sua atenção para o fato de que nesse texto, reafirmando o que as Escrituras ensinam, nós vemos em Gênesis 28 sobre os anjos que subiam e desciam livremente, indo e voltando. Nós vemos quando Estevão fala em Atos 7 sobre a igreja, ele vem detalhando vários heróis da fé, a história bíblica, a promessa de que a igreja seria essa casa do Senhor, a casa de Deus. A igreja é um lugar de liberdade, um lugar para relacionamentos saudáveis, onde as pessoas são bem-vindas para chegar como elas estiverem, de onde elas estiverem vindo, em que estado elas estiverem, como um hospital prestes a receber e tratar doentes. Jesus também comparou que a igreja é um lugar de tratamento. E não apenas elas são bem-vindas para chegarem, mas na igreja também as pessoas são bem-vindas para saírem. Nós já passamos por momentos na nossa vida em que nós necessitamos mudar de cidade. Outras pessoas, às vezes, são chamados a Deus para um ministério específico. É importante que a porta do nosso coração seja como uma porta dessas de banco giratória, sabe? Onde as pessoas podem entrar e sair sem qualquer prisão, sem qualquer controle. Se você estuda nas Escrituras, nós aproveitamos esse texto de hoje que mostra as portas abertas para destacar que a igreja é um lugar de liberdade. As pessoas são bem-vindas tanto para entrar quanto para sair, quando elas quiserem.
Então, que nós possamos aprender a ter no nosso coração essa liberalidade. Deus nos dá amizades, em um momento alguns amigos, em outros momentos outros amigos, e esses relacionamentos devem permanecer, são preciosos, mas as pessoas não são obrigadas a permanecer na nossa vida, no nosso ministério. Nesse texto nós vimos que aqueles que entrassem pela porta sul iriam sair pela porta norte. Aqueles que entrassem pela porta norte iriam sair pela porta sul. As pessoas são livres para ir e para vir, assim como nós somos livres, especialmente no contexto da igreja. Sim. Então vamos orar pedindo ao Senhor para dar esse senso de que nós somos bem-vindos na nossa. Sim. Se você participa de uma igreja ou se você não tem, sabendo que você é bem-vindo e você pode chegar, e é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus que faz as transformações. Sim. Nós somos nova criatura em Cristo, é Ele que nos transforma. Então, quando nós estamos numa comunidade de fé, numa família de fé, nós aprendemos a forma de ser, nós aprendemos uns com os outros a orar, nós aprendemos uns aos outros a como nós vamos juntos adorar o Senhor. Então é um ambiente onde nós oramos que seja saudável, onde você está, onde você tem estado comunhão, que seja saudável, onde eu e o Tiago, os nossos filhos, a nossa família, tem adorado ao Senhor juntos com a comunidade, porque a nossa família, a nossa casa deve ser um lugar de adoração, onde nós temos essa intimidade aqui dentro do nosso lar, mas é muito importante também nós termos os amigos, ter essa família estendida, a nossa família da fé. E eu e o Tiago, quando eu estava refletindo sobre isso, enquanto eu estava num grupo da igreja, nós estávamos com algumas mulheres, tendo como se fosse um pequeno grupo onde nós estávamos discutindo algumas perguntas e estava falando sobre família. E uma das perguntas era se você considerava a sua igreja, a igreja como a sua família. E eu estava pensando que desde quando eu e o Tiago casamos, nós sempre vivemos longe fisicamente, não de coração, que nós sempre estivemos muito próximos da nossa família, mas fisicamente longe da nossa família. E sempre quem foi a nossa família próxima, de estar ali tendo refeições juntas, de estar vivendo, compartilhando momentos juntos, foi a nossa família da fé. Desde quando eu e o Thiago casamos, nós temos uma família da fé, onde Deus traz pessoas para nos mentorear, para nos inspirar, para nos ensinar. Desde sempre, desde quando Deus nos permitiu e levou a gente para viver para uma nova terra, para longe dos nossos pais fisicamente, mas nós continuamos próximos, tendo esse carinho, essa apreciação e aprendendo muito também com os nossos pais biológicos, com a nossa família. Sim, com certeza nossos melhores amigos estão na igreja, independente da cidade onde você estiver, do contexto do momento da sua vida em que você estiver, nós te encorajamos a valorizar a igreja local, a participar de uma igreja onde você pode, onde você está plantado, juntamente com a sua família. Vamos orar então, eu e a Rafa queremos orar por isso e também pela sua família. Presente a Deus seus motivos de oração, aquilo que tem te preocupado, eu e a Rafa queremos orar pela sua família. Sim. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, que o Senhor nos dê maior clareza e entendimento. Sim, Senhor. Nos ajude, Pai, a amarmos a igreja do Senhor como o Senhor ama. Nos ajude a vermos a igreja do Senhor na perspectiva como o Senhor vê, sabendo que a igreja do Senhor é uma representação, uma parte daquilo que o Senhor está fazendo ao estabelecer o seu reino aqui na terra. Sim, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, nas nossas famílias, nas nossas vidas, assim como é feita no céu. Pedimos, Pai, manifesta a tua perfeita vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu e a Rafa oramos por todos aqueles que estão unidos a nós agora, apresentando ao Senhor seus corações. Pedimos que o Senhor retire, Pai, toda a ansiedade, Sim, todo o Pai. peso, Pai, do coração dessa pessoa que está orando conosco, à medida em que nós trazemos nossas preocupações, nossas súplicas e necessidades diante do Senhor. Trazemos também nossa gratidão, ações de graças por toda a sua bondade e seu amor leal. E oramos entregando nossas causas, os nomes que são mencionados em oração, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Permita, Pai, que a porta do nosso coração seja como essa porta giratória, onde as pessoas que o Senhor traz às nossas vidas sejam bem-vindas para entrar e também sejam bem-vindas para sair. Amém, Nos ajude a Senhor. valorizarmos os nossos relacionamentos, que não haja barreiras, que não haja
embaraços, mas que o Senhor possa nos ajudar a valorizar os relacionamentos que o Senhor nos tem dado, que são presentes do Senhor, aqueles que estão mais perto, aqueles que estão mais longe, aqueles que estão chegando e aqueles que estão partindo. Nos ajude a amar a todos sem distinção, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, assim como os anjos que Jacó viu subindo e descendo daquela escada em Gênesis 28, assim como essas portas que vimos abertas na leitura de hoje de Ezequiel 46, que o nosso coração seja livre para te seguir, para amar as pessoas que o Senhor tem trazido das nossas vidas. Sim, E vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Humildemente pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor já tem começado em nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade, inclusive na nossa igreja local. Te damos graças e oramos com gratidão e fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe Graças a muito o seu Deus. dia. Assim seja. E nos vemos amanhã, né? Amanhã nós vamos concluir a leitura de Ezequiel. Vamos ler os capítulos 47 e 48. Uma visão tão linda que mostra, concluindo toda essa visão, vai culminar no rio que flui debaixo da soleira da porta do Senhor. E por onde esse rio passa, ele manifesta libertação, cura, vida abundante. Então te convidamos a meditar conosco amanhã. Nós vamos ler Ezequiel 47 e 48, concluindo essa semana que nós vimos fazendo nas últimas semanas. Essa leitura que vimos fazendo nas últimas semanas. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abraço.